Neste tempo de Advento que agora se inicia, pede-nos o lecionário que meditemos sobre o texto de Marcos no capítulo 13, a partir do versículo 32 e até ao versículo 37. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Caríssimos irmãos e irmãs, neste primeiro domingo de Advento, dia em que se inicia um novo ano litúrgico, os textos colocam-nos perante duas evidências e uma chamada ao dever de vivermos a esperança de forma consciente e ativa. São certamente tremendos os dias que estamos a viver, e isso é verdade nos mais diversos níveis da nossa vida, nomeadamente ao nível da nossa realidade comunitária, profissional e familiar, limitada ou limitadas incontornavelmente por razões de emergência sanitária. Mas é também de referir, neste tempo, os limites impostos à nossa liberdade individual e coletiva, por via da exigência de cuidados que obrigam ao isolamento e ao distanciamento mesmo em relação a familiares e membros mais idosos que, pertencendo a um grupo de maior risco, se veem privados do convívio e dos afetos da família e da comunidade. Todos sabemos que a distanciação não faz parte dos valores do Evangelho. Infelizmente, muitas são as pessoas que se encontram isoladas e receosas, com a sensação forte de que a vida está submetida a um risco invisível que, de um momento para o outro, poderá antecipar aquilo que não se deseja. Mas voltemos à evidência dos textos de hoje, que, como sabemos, trazem-nos sempre uma mensagem dita num passado distante, mas sempre capaz de nos falar nos dias presentes. Se não vejamos o texto de Isaías, que nos mostra um apelo dirigido a Deus, Pai e Redentor, para que volte a fim de libertar o seu povo, trazer-lhe um novo alento, pressupondo que a essência de Deus é o seu amor e misericórdia e que tal é a condição suficiente para que Ele mostre o seu poder no meio das tribulações do seu povo. A carência desta libertação não é só a de outros tempos, mas é também a dos dias de hoje. O segundo texto da autoria de Paulo revela que Deus concede à sua Igreja dons e carismas, permitindo-lhe que viva e dê testemunho, mesmo nas circunstâncias mais adversas, sugerindo aos crentes que se mantenham firmes e vigilantes. Vigilância que é, aliás, o tema que o Evangelho apresenta, especificando-o através da parábola e dando-nos a entender o que significa verdadeiramente saber esperar. A parábola refere a história de um homem que partiu em viagem, distribuiu tarefas aos seus servos e ordenou ao porteiro que vigiasse. A parábola termina com uma recomendação específica sobre a atitude correta de esperar o Senhor. Quase sempre uma parábola
é contada em dois momentos. Quando Jesus a apresenta aos discípulos, e neste caso refere o texto do Evangelho que o fez apenas a 4 dos seus discípulos, Pedro, Tiago, João e André. E num segundo momento, quando é apresentada à comunidade, já num contexto diferente, num contexto distinto, porquanto o público se alarga e as circunstâncias diferem em termos de tempo e de espaço. É, no entanto, evidente o facto de o Senhor da parábola ser o mesmo, ou seja, Jesus. Ao deixar este mundo para voltar para junto do Pai, ele confiou aos discípulos a tarefa de construir o reino e de tornar real um mundo construído de acordo com os seus valores que foram por ele apresentados, quase sempre, para não dizer mesmo sempre, a partir do seu exemplo de vida, a partir da sua prática diária. Segundo a parábola, os discípulos de Jesus não podem cruzar os braços à espera que o Senhor venha. Eles têm uma missão que lhes foi confiada pelo próprio Jesus, a qual devem concretizar mesmo em condições difíceis. O que se aplica à comunidade destinatária do Evangelho de Marcos aplica-se às comunidades cristãs, de uma forma geral. Dito de outro modo, esta espera vivida na história não se pretende que seja uma espera passiva, de quem se limita a deixar passar o tempo até que chegue um final anunciado. Mas é uma espera ativa, que implica um compromisso efetivo com a construção de um mundo mais humano, mais fraterno, mais justo e mais evangélico. Na perspectiva de Marcos, o porteiro parece simbolizar todo aquele ou aquela que tem uma responsabilidade especial na comunidade. A sua missão é impedir que esta seja invadida por valores alheios à dinâmica do reino. A figura do porteiro adequa-se especialmente aos responsáveis da comunidade cristã, a quem foi confiada a missão da vigilância e da dinamização. Eles devem estar despertos, olharem o que se passa no mundo e denunciar os desvios que traem o Evangelho. Quando a Igreja vive na fidelidade ativa a Jesus, os seus membros rejeitam a tentação do falatório, a tentação da mentira, do desejo do domínio e do poder, do apego aos privilégios, da preguiça, da inveja e das falsas seguranças, mantendo-se permanentemente atentos ao que a comunidade deve aceitar e rejeitar, com a finalidade única de viver em fidelidade ao Mestre. Todos, porteiro e demais servos do Senhor, devem estar, portanto, ativos e vigilantes. É por isso que a palavra-chave deste primeiro domingo de Advento é a vigilância. Estar em espera implica estar vigilante. Isso não significa viver à margem do mundo, numa espiritualidade alienada, desenraizada, que afasta a possibilidade do compromisso para não se imiscuir ou sujar as mãos com as realidades do mundo. Temos de estar no mundo sem ser do mundo. Imaginar que se pode passar pelos interstícios da chuva sem nos molharmos é uma impossibilidade. Pensar que nos podemos isentar de todos os males refugiando-nos numa espiritualidade alienada é a ilusão de quem se acha mais puro que os outros e por isso sem mancha e com acesso privilegiado à chegada do Senhor. Mas significará isso viver o dia-a-dia, ou viver do dia-a-dia, comprometido com a construção do reino? Será isso realizar as tarefas que o Senhor nos confia? Essas tarefas passam efetivamente pelo compromisso com a construção de um mundo novo. Um mundo que viva cada vez mais de acordo com a vontade de Deus. O nosso texto assegura aos discípulos a encaminhada pelo mundo
que o objetivo final da história humana é o encontro definitivo e libertador com Jesus. O Senhor vem. Garante-lhes o próprio Jesus. E esta certeza deve animar e dar esperança aos discípulos, sobretudo nos momentos de crise e de aflição. Mesmo que tudo pareça ruir à nossa volta, nós, os discípulos de Cristo, somos chamados a não perder a esperança e a ver para além das estruturas velhas a realidade de um mundo novo que começa a surgir. Enquanto esperamos que irrompa definitivamente esse mundo novo prometido, devemos, como cristãos, com coragem e perseverança, dar o nosso contributo para a edificação do reino, sendo testemunhas e arautos da paz, da justiça, do amor, da verdade, do perdão, da fraternidade, cumprindo dessa forma a missão que Jesus nos confiou. A certeza deste tempo de Advento que hoje se inicia é a de que o Senhor vem. A nossa caminhada humana não é avançar sem sentido, ao encontro do nada, mas é uma caminhada feita na alegria do encontro do Senhor que vem, todos uns com os outros, aguardando este momento tão esperado. Não se trata de uma vaga esperança, mas de uma certeza baseada na palavra infalível de Jesus. O tempo de Advento recorda-nos a realidade de um Senhor que vem ao encontro de nós para nos libertar e que no final da nossa caminhada por esta terra nos oferecerá a vida definitiva, nos dará a felicidade sem fim. É também necessariamente um tempo de atividade, um tempo de esperança, um tempo em que temos de estar vigilantes, em que temos de estar atentos aos sinais que o Senhor nos envia todos os dias e em cada hora. O tempo de Advento é também esse tempo de espera no Senhor. O Evangelho diz-nos como deve ser essa espera, numa só palavra. Espera e vigilância é a mesma coisa no Evangelho. O verdadeiro discípulo é o que está vigilante, cumprindo com coragem e determinação a missão que Deus lhe confiou. Estar vigilante não significa, contudo, preocupar-se em ser puro, imaculado, para que a morte não o apanhe sem pecados ou com pecados por perdoar. Mas significa viver sempre ativo, empenhado, comprometido na construção de um mundo vivo, de um mundo de vida, de um mundo de amor, de um mundo de paz, no mundo onde todos cuidam de todos. Significa cumprir com coerência o compromisso com Deus, colocá-lo em lugar de destaque e de prioridade na nossa vida, ser um sinal desse amor e dessa bondade de Deus e ser capaz de estar disposto para perdoar e para viver na ótica do perdão divino. Amém.